Oi, gente. Sabe com quem eu tô hoje aqui? Com a dona Maria Roque. Ela é uma amiga, irmã, né? E a gente se conheceu dentro da igreja. Nós estamos aqui, ó, no Instituto Menino Jesus, na Capela de São José, onde tem a missa, lá dentro do Instituto. E a gente se conheceu um dia aqui. Daí é uma coisa que ela me ensinou. E, claro, né, uma coisa assim que não é um dogma, né, na fé. Mas eu achei muito profundo. E eu encontrei com ela hoje e falei assim: nossa, dona Maria, acredita que a minha mãe e eu não esquecemos o que a senhora falou? E aí eu falei: foi a senhora mesmo e tal? Daí ela contou. Daí eu falei: deixa eu gravar como é que foi isso que Deus te inspirou. Então, primeiro conta o que é, dona Maria, e depois explica. Então, foi assim, desde pequena eu sentia que Nossa Senhora tinha que fazer parte da salvação. E Maria faz parte da salvação. E Ela é eu fui medianeira de todas as crescendo, graças, né? Deus sim, tá, a gente adora, não é que a gente adora Nossa Senhora, mas a gente sabe o valor que ela o tem na valor que ela salvação, né? tem de mãe, filha e esposa, né? Mãe, explica essa parte aí, porque tem gente que não sabe. É, Mãe de Deus, ela é mãe de mãe de Jesus. Jesus, é filha de Deus Pai e é esposa do Espírito Santo. Ah, Então, eu sempre achei que ela tinha que estar no nome do Pai. Aí, quando eu fui crescendo, agora já faz uns anos que eu pensei assim, eu vou pôr Nossa Senhora no pé da cruz, como ela estava quando Jesus estava na cruz, morrendo, né? Ela ficou mulher forte, de pé, ao pé da cruz. Então eu comecei a fazer assim, em nome do Pai, da do mãe, Mãe, do do Filho Filho, e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. E eu sinto isso muito forte dentro de mim. Inclusive a minha irmã me perguntou: Maria Roque, de onde que você tirou isso? Eu falei: não sei, veio de mim. Isso está dentro de mim, que Maria tem que fazer parte da salvação. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu encontrei com a Cleus, eu contei para ela isso, ela gostou, a mãe dela gostou, e elas também estão fazendo. E eu tô assim, tô feliz que mais alguém viu essa parte que eu sinto na salvação. Não é que Nossa Senhora é deusa, ela não é deusa, mas ela é a mãe de Deus. Dentro dela, no útero dela, teve Jesus, Teve né? Isso não é qualquer Jesus. coisa, né? Não é. Nenhuma mulher carregou o rei na barriga, só ela. É isso mesmo. Só ela carregou o rei na barriga. O Jesus é verdadeiro rei, rei, né? Porque tem outros verdadeiro reis da rei. terra, mas o rei do céu, O né? verdadeiro rei é Jesus e só ela carregou. Então isso para mim é uma coisa muito gratificante, muito bom. Eu gosto muito de Nossa Senhora, eu amo demais ela. Sei que ela não está à frente de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, mas ela faz parte do nome do Pai. Para mim é isso que eu sinto. É, que legal, muito obrigada. E aí depois eu vou desligar aqui e a senhora conta outras coisas para nós. Eu estava falando para a dona Maria assim, né? Às vezes tem pessoas que vai estudar teologia, né? E estuda e isso tem até na Bíblia, né? Eu não lembro agora onde, mas assim, às vezes você se torna tão inteligente que você deixa até a humildade, né? De acreditar e não enxerga algumas coisas, né? Que é de quem é Deus, né? De como Deus também nos fez, como que Ele nos quer. E às vezes almas tão simples, né? A gente que não tem estudo, né, de teologia, Sim, grandes estudos tal, sim. e a senhora ficar com isso, né? Eu preciso lembrar todos os dias que Nossa Senhora teve aos pés da cruz. E para nós católicos, assim, convictos, praticantes cristãos, né, católicos, a gente sabe muito bem a importância que tem a Nossa Senhora, né? Sim, É sim. uma importância, assim, gente, que não é de adorar, mas eu penso assim, quantas vezes uma pessoa tá ali boazinha, tal, o outro tá provocando, mas na hora que fala da família dele, ou da mãe dele, nossa, a pessoa pula em cima, bate, xinga, fala, cala sua boca, tal, né? E, É. na verdade, o que a gente tem é esse respeito e essa veneração com a mãe Com de a mãe de Jesus. Jesus. Desde os A mãe primeiros, de os Jesus. apóstolos, quando Jesus morreu, eles foram tudo ficar com ela no tabernáculo, até o Espírito Santo entrar, porque eles estavam se Então, sentindo fraco, né? olha a força que essa mulher tem, gente. E Ela é a ela teve mãe ele da com 15 anos, humanidade. passou tudo aquilo, foi É, dizendo sim para Deus, né?
faça-se em mim segundo a tua vontade. E aí, depois disso, ainda tem que ela tem provas até na NASA, das vezes que apareceu Nossa Senhora, que ela veio e falou que Deus permitiu. Que Deus né? permitiu. E que ela teve as aparições e que as crianças sofreram. Obediente, mulher forte e obediente. Então, esse negócio de orar, de rezar o terço, de como lidar com Nossa Senhora, foi ela mesmo e o filho dela que apareceu. Sim. E isso, para quem não estuda, eu entendo que tem pessoas que nunca aprendeu porque nasceu em outro ambiente. E tá tudo bem assim, tudo bem que eu diga assim. Eles às vezes acham um absurdo porque não entenderam, não aprenderam e não conviveram com essa realidade. Então eu tenho amigas hoje que são cristãs, evangélicas, que elas às vezes, quando me conhecem, sim, eu vejo que elas nunca nem aprenderam. Então não tem como amar alguém que você não conhece. Não tem. E quando ouve, só ouve falar mal. Exatamente. Então, essa pessoa, assim, não é por mal, mas por isso que a gente não tem que brigar, ter raiva. Não, o contexto da vida dela não conheceu, por exemplo, o amor que eu tenho pela minha mãe. Aí alguém vai olhar e falar assim, o que aquela mulher tem demais? Eu sei toda a história e todo o valor que tem para nossa vida. Então, nossa mãe é o nosso tesouro lá em casa. Sim. Eu e meus irmãos, a gente mata e morre pela minha mãe. Agora, você imagina a mãe de Jesus. Que a gente ama Jesus, não vai amar a mãe dele? Imagina o quanto Jesus fica triste de ver um filho dele, um irmão que ele morreu dele, por ele e que não gosta da mãe dele, né? E falar mal da mãe dele, imagina, exatamente. Gente. Eu tenho uma tristeza sobre isso, sabe? É verdade. Triste. E às vezes as pessoas falam, porque daí fica adorando a imagem e tal, não sei o quê, né? Na nossa fé, a imagem é uma coisa assim que não é um Deus para nós. A gente, para quem entende, sabe, começou com a arte da pintura, que era dos primeiros cristãos, né? Sim. Da catacumba e tal. E para eles estavam fugindo dos romanos e eles queriam se encontrar para fazer a Santa Ceia, né? Sim. Que é a missa. Isso. E que Jesus mesmo falou, fazer isso em memória de mim. E aí, nesse contexto, como eles estavam sendo perseguidos, alguns morriam, eles começaram a fazer tipo sinais assim pelas paredes e eles só conseguiam se encontrar no cemitério, porque os romanos queriam só um momento de prazer, né? Sim, cemitério era um lugar assim. Então eles iam. E depois também os que morriam e eles enterravam, eles usavam aquele túmulo para ser um ponto de encontro. Até por acreditar que aquela pessoa tinha sido um exemplo de fidelidade, né? Sim. E iam ali para orar, né? Seguindo a tradição e as próprias palavras de Jesus, porque ainda estava com os, né? Sim, é muito bonito. E aí depois disso você já vieram os escultores que queriam representar o desenho em escultura e tal, mas é bom entender. Assim como você tem um retrato da sua mãe e você você usa ali da sua avó, e às vezes você passa até dar um beijo, porque as pessoas implicam que a gente beija, né? Então assim, às vezes é um beijo de amor, de carinho, mas é pensando naquela pessoa que nos precedeu e deu exemplo. A gente sabe que aquela estátua não é, agora claro, né? A gente abençoa para estar em casa, as coisas abençoadas, as coisas e tal, mas isso tudo tem uma lógica dentro do que a gente acredita. Exatamente. E dentro de todo um dogma, de uma tradição desde os apóstolos. Então assim, se uma pessoa aprendeu de outro jeito e não conhece, não tem base para falar, ele precisa respeitar, pelo menos, assim como a gente respeita eles, né? Sim, como a gente respeita, e sempre vai ter pessoas ignorantes dos dois lados, né? Sim. Tanto de uma religião ou de outra, uma pessoa que não vai conseguir, pelo menos, respeitar, né? Respeitar, exatamente. E hoje em dia, se a gente conseguisse, já que não quer levar os benefícios da coisa, pelo menos respeita, né? Porque... Então, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que, assim, do dia que eu falei, que eu encontrei com você e com sua mãe, que eu contei isso e fiz o nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, a sua mãe deu uma risadinha e falou assim, cada louco com sua mania. Aí eu ainda abracei ela, sabe? Olha, ela pegou para ela gostou da ideia. Só que ela achou engraçado. Não, é porque a gente achou, é criativo, né? Você acha que as pessoas acham estranho? Acha estranho. Tem gente que eu já falei que acha estranho. Mas às vezes as pessoas estão muito assim presas. É lógico que não dá pra gente instituir isso e ensinar na catequese. Sim. A gente entendeu que era um carinho seu com Deus, com Maria. Você não está ensinando uma coisa errada por aí. Você
você não fica Não, divulgando, né? não, não. É uma coisa que Tanto é que você... tem anos que eu tô com isso, né? Eu tenho 72 anos. E É, desde criança eu sabia que faltava uma coisa no nome do pai. para você, né? Não Para quer dizer que você mim. está impondo para alguém fazer, né? Não, não, Ai, que legal. Então, eu exatamente. acho Eu assim, achei olha, tão bonitinho o imagina se... jeitinho dela falar, cada louco com Exatamente. sua mania. E é porque a gente é louco de amor, né? Como Louco de dizia São amor. José Maria, tantos santos falaram isso. Às vezes a gente faz coisas por Deus e busca meio de estar falando com Deus e lembrando Isso. dele, como se a gente, por amor, né? Por amor, Tem essa exatamente. história também aí do Marcelino Pão e Vinho, né? Que tá tendo até a novela, né? Que repetindo um parecido, não é tanto, não é igual. Mas eu lembro que foi do primeiro filme que eu assisti na infância, que fui no cinema. Sim, E bem pequenininha, né? E que o menininho fica com dó que vê Jesus assim, fala, deve estar com frio, com fome, leva cobertor, comida, né? isso, Então, e Jesus aceita, né? Eu fico pensando o seguinte, como Deus falou, deixai vir a minhas criancinhas, quando a gente faz uma coisa assim do bem para tratar Deus com inocência, sem maldade assim, Deus ele nos abraça, Deus não... Abraça. Quem matou Jesus foi os doutores da lei, os fariseus, aqueles que queriam viver tudo certinho. Do jeito deles, É, né? o jeito deles, tudo certinho do jeito deles, né? Então não entenderam, né? E Jesus, a gente tem sim que ter um mínimo de hierarquia e tal, assim, para poder ter uma certa organização. Sim. Mas cada alma é única, né? Cada alma é única. E a gente ama de forma única também. De forma única. Peca também e pede perdão de forma única, né? Não como Deus, que Deus ama nós, cada um do seu jeito, ele aceita a gente como a gente é. E vai ajudando, dando a graça, né? Cada um é único para ele. É por isso que a gente tem que sempre olhar e querer um mundo assim, de individualidade, como nós somos criados, né? Como Deus falou, cada um recebe 5 talentos, outro 10, né? E esse negócio de querer igualar todo mundo, aí tá um grande erro. O grande erro tá nisso, porque Deus não fez todo mundo igualzinho. Não. E também existe a liberdade, né? Não. A liberdade para a gente escolher o bem, escolher... Então como você vai tratar todo mundo igual? E acaba nem tratando, essas pessoas que falam isso acabam nem tratando. Nem eles se mais tratam. teoria, nem eles se tratam. Mas a individualidade, né, é muito bacana e é que Deus é um artista e não repetiu, né? Como tem aquela brincadeira também que fala assim, ele fez a tua forma e jogou fora e perdeu a receita. Cada um ele fez assim, né? Isso. Dona Maria, então lindo. Olha, muito obrigada. Outro dia a gente filma sobre a sua saúde da sua filha, que também é uma história bem bacana. E que a senhora todos os dias vem aqui rezar pela sua filha, né? Sim. Qual a doença mesmo que ela descobriu que tem? Síndrome de Sjögren. E ela tem 2 filhos pequenos e é jovem, né? Pequenos. Ela tem mais doenças autoimunes, né? Sim. Mas o síndrome de Sjögren é o mais perigoso. Então, mas a gente tem fé, né? Que tudo para Deus nada é impossível, né? É pela fé que a gente está aqui, já mais de um ano a gente está nessa luta. Já vai fazer 1 ano e meio. Mas que a senhora reza, assim, que a senhora tem fé em Deus desde quando? Desde pequena? Desde pequena. Que legal. Então, muito obrigada pela entrevista. Depois eu te mando, tá? E bom. Que Deus abençoe muito as nossas vidas, de todos e do Brasil, né? Isso. E se a senhora tivesse que mandar um recado, assim, para quem não tem esperança, para quem acha assim, meu problema é o maior do mundo, o que eu vou fazer? O Brasil não tem jeito, a minha família está com problema. O que a senhora aconselharia? Eu aconselharia que não desiste nunca, porque para tudo tem jeito. Até a morte para Jesus teve jeito, porque para nós uma saúde não tem jeito. Ele está aí para salvar, né? Tem muita esperança, então. Muita esperança. E vou oração. Ver minha filha boa, vou ver ela boa, criar os filhos dela bem. Se Deus quiser, e como disse outro dia uma pessoa numa live de oração, né? Quando a gente está com problema também, Deus não tem que fazer a nossa vontade, né? Não, fazer a gente dele. Tem que ir aceitando a vontade dele e é assim que a gente vai ter paz, né? Porque a morte não é o fim, né? Eu venho aqui rezar não pedindo para ela sarar, para ela ficar boa. Eu venho entregar na mão dele a saúde dela. Ele sabe o que é melhor, né, para ela, né? Ele sabe o que é melhor para ela. Isso é lindo, filhos, isso é perfeito. Para nós todos, né? Isso é perfeito. Eu entrego para ele. É ele verdade. Sabe. Então, São José Maria também dizia uma coisa, acho que ele escreveu até assim, né? Quando a gente se vê sem condições de fazer nada, assim,
sem o controle das coisas e incapaz e entrega para Deus, a coisa fica melhor feita, porque não é a gente fazendo com Deus. É Deus que tem que fazer tudo, porque a gente está num desespero que já não tem como a gente resolver. E Deus, se Ele tem que fazer tudo, Ele vai fazer o melhor, porque Ele é perfeitíssimo e poderoso. E não tem a gente atrapalhando no meio. Porque a gente, com a nossa, às vezes a gente acha que tem virtude, e na verdade o que a gente vai pedir, vai querer, vai fazer, quando a gente se vê nada, é quando Deus pode fazer tudo sozinho, Ele né? resolve tudo sozinho. O que Ele fizer, foi Ele que fez, porque a gente não tinha como ajudar. Ele criou, Ele sabe fazer as coisas, Ele sabe resolver. Muito obrigada. Dele, certinho. É verdade. Muito obrigada, Dona Maria, por esse bate-papo, tá bom? Uma delícia aprender. A gente tem que estar sempre atento, né, aos mais velhos e que tem sabedoria da vida e experiência e sabe levar o sofrimento, porque a gente às vezes até mais nova não sabe tanto. Não sabe, exatamente. Muito obrigada também pela sua amizade, por tudo. Reze por mim, por todos, tá bom? Tá bom, que vai assistir, também reza na sua oração, lembre de cada um que vai assistir esse vídeo daqui pra frente. Tá bom. Beijo. Beijo. Melhoras para sua filha. Obrigada.